E passamos, então, agora ao professor Cardoso. Bom, boa tarde. Primeiro, me sinto muito honrado aqui de estar na presença, ver na audiência pessoas tão importantes. Eu já contei essa piada para alguns, mas eu me sinto aqui na frente da tela da Windows, só vejo ícones aqui na plateia, de modo que me sinto honrado aí por estar nesse momento a falar sobre um pouco sobre o que a gente está refletindo sobre a implantação do GCSP no Brasil. Muito bem. Ok? Bom, colocar no contexto da nossa fala, vamos analisar como que se distribui as atividades no curso de engenharia desde os primórdios dos tempos. Né? Nós fazíamos engenharia muito antes, né, de ter Newton nascido, Galileu, enfim, muito tempo. Mas até 1950, mais ou menos, a engenharia era essencialmente prática. Nós vimos, se vocês verificarem fotos de escolas dessa época, os estudantes estão numa oficina, estão num ateliê, estão num trator, estão num andame, fazendo alguma coisa prática. A engenharia era essencialmente prática e nós éramos artesãos. Nós éramos artesãos. Nessa época, em 1950, nós tínhamos algo em torno de 20 cursos de engenharia. Chegamos em 1960. 1960, aqui no Brasil, foi a década em que começaram a voltar os primeiros PhDs do exterior. Os primeiros PhDs, que, evidentemente, foram imediatamente absorvidos pela academia. Né? E começaram a introduzir a ciência da engenharia nos nossos cursos. Consequentemente, essa parte prática começou a diminuir. Então, a teoria passou a se sobrepor, né? Começou a ocupar espaço nos cursos de engenharia. Na década de 60, nós tínhamos aproximadamente, eu tenho até uma colinha aqui, 35 cursos de engenharia, na década de 60. Né? Muito bem, vamos à década de 70. Já passados 10 anos, na minha opinião, foi a década mais adequada da engenharia, vamos chamar assim, no qual nós tínhamos um equilíbrio entre professores com um grande enfoque teórico no curso e ainda os velhinhos da década de 50, com experiência prática, atuando conjuntamente, e a engenharia nessa época foi muito rica, né, na década de 70. Mas a coisa continua. Né? O que aconteceu? A criação da CAPES logo no fim da década de 60, começamos nossos doutores a formar outros doutores com o seu mesmo perfil e a teoria começou a ganhar corpo. Além do que, nós começamos a ter nas escolas de engenharia professores em tempo integral. Os alunos passaram a ter aula com professores que nunca entraram numa indústria, nunca praticaram o dia a dia da engenharia. Né? Então, isso começou aí na década de 70 e foi para a década de 80. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, nós tínhamos 150 cursos de engenharia. Na década de 80, temos 300 cursos de engenharia. Era esse o estado da engenharia nacional nesse momento, na década de 80. Quer dizer, a introdução do forte enfoque teórico na engenharia começou a aparecer os primeiros problemas já nessa década, entre 80 e 90. As primeiras, vamos dizer assim, reclamações, né, no qual muitas empresas achavam que os nossos engenheiros eram os poetas. Ficam preocupados com a teoria. Quando mão na massa ali, era o que interessava. Isso ocorreu na década de 80. Né? A coisa se agravou na década de 90, que foi a virada, a meu ver. Para você ter uma ideia, década de 80, década de 90, já tínhamos 400 cursos de engenharia. Na década de 90. O que aconteceu na década de 90? Os Estados Unidos foram afetados e identificaram que estavam perdendo competitividade no cenário internacional. Teve um projeto muito grande da Boeing, nesse período, que diagnosticou esse problema
e identificou que o mercado estava recebendo profissionais sem as competências adequadas para exercer aquela competitividade característica dos Estados Unidos. Esse trabalho da Boeing foi muito bom, e quando foi lançado, a Lueni pode testemunhar isso, o Rick também, quer dizer, causou um impacto muito grande no cenário educacional de engenharia americano, que, evidentemente, se refletiu no mundo inteiro. Se refletiu no mundo inteiro, né? E aí, essas competências que os engenheiros foram identificadas, que faltavam nos engenheiros americanos, são essas que nós estamos discutindo agora. Né? Veja como estamos um pouco atrasados. Né? O engenheiro precisa se comunicar bem? Sim, porque, senão, por melhor que seja a ideia que ele tenha, ele não vai conseguir expressar isso, convencer seus pares de que aquela ideia é importante. Precisa saber escrever bem. Precisa saber escrever de forma adequada. Inclusive, usar o veículo adequado. Precisa saber escrever um e-mail. Precisa saber escrever um WhatsApp, quando isso é no cenário profissional. Né? Enfim, trabalhar em equipe é outra coisa. Não vou listar aqui as competências que nós estamos falando desde o primeiro dia que estamos aqui discutindo. Quer dizer, essas competências foram determinadas nesse relatório Boeing, que, de fato, foi divulgado e causou esse impacto muito grande. Na década de 90, aí chegamos no ano 2000, onde já temos aí 800 cursos de engenharia. Né? Evidentemente, o forte impacto teórico foi a parte prática caindo, os professores já não gostavam mais de dar aula de laboratório, a coisa, de fato, se agravou muito em nosso país. Né? Com essa reação americana, o que aconteceu? A parte prática começou a tomar um novo cenário, tomar fôlego disso. Começou a se abraçar a mão na massa. Identificou-se que a mão na massa é fundamental no curso de engenharia. Agora, a mão na massa, num laboratório que nós, no Brasil, praticamos, é complicada. Eu não acho adequado. Eu converso com os meus colegas de escola e comento com eles. Eu sou professor de máquinas elétricas, como o Richard, como o Ivan. Um laboratório de máquinas elétricas nosso é incrível. Então, aí tem A, pega o ponto A, ligue com o ponto B, põe um amperímetro no meio, põe um voltímetro aqui, faça essas medições e faça um relatório. Não é assim. A parte prática, agora, não deve ser mais assim. Eu comento com eles, isso nós não ensinamos, nós adestramos. Ele é adestrado a fazer laboratório. A parte prática agora é completamente diferente. É o mão na massa mesmo. É ele estar no laboratório, ser desafiado a criar, a fazer coisa nova, não simplesmente reproduzir o que um roteiro de experiência ensina. Quer dizer, nós formamos no Brasil um engenheiro para ser operacional. Essa é que é a realidade. Nós não formamos no Brasil um engenheiro para ser líder. Evidentemente, temos nosso líder, mas não foi aprendendo, não foi usando o que ele fez na escola. Foram outras habilidades próprias da sua vida. Mas nós pensamos, no geral, nós formamos um engenheiro para obedecer ordens. É isso. Então, isso impacta, a meu ver, na engenharia nacional como um todo. Quer dizer, agora nós estamos numa nova fase, em que, de fato, a prática vai ter um novo protagonismo na engenharia, nesse cenário de que ela tem que ser criativa, desafiadora para o estudante. Né? Continuando. Seu tempo aí, Cardoso. Aqui. Bom, acho que essa figura aqui, eu não canso de falar isso quando eu dou uma palestra, que é justamente os professores, como nós enxergamos nossos alunos. Né? Muitos pensam que os nossos alunos é como um tanque de um combustível de um veículo. Eu coloquei um balde para representar isso. Né? Então, nós vamos encher aquele tanque com combustível até a boca, imaginando que aquilo é suficiente para deixar ele o resto da vida, né, naquela trilha e resolver os problemas do país. Né? Esse aqui é um balde. O máximo do baldismo é aquela
aquela frase, o nível do aluno está baixo. É a máxima do bautismo. A gente não... 2 minutos. Fala que não pensa nisso, mas existe. 2 minutos, já estou acabando. Puxa vida. A outra é a cadeia. Quer dizer, o aluno é uma linha de montagem, como se fosse um carro em construção. Então, aí o máximo da cadeia é o pré-requisito. Você não faz o 1, não faz o 2, você não fez o 1. E assim vai. É a mesma coisa. Não é, cada ser humano é diferente. Cada um, os conhecimentos estão dispersos no cérebro do aluno, em pontos isolados. Cabe o professor uni-los, como está indicado aí, né? Através de uma rede. O professor é aquele que faz a sinapse da coisa. É isso que nós temos que ter agora na nossa forma de enxergar os alunos, a meu ver, né? Bom, com relação ao conteúdo, o pessoal fala, meu, Cardoso, desculpe a expressão, Cardoso quer abrir as pernas, todo mundo passar. Não é bem assim. O conteúdo, se fala muito que o conteúdo não vai ser possível a ser atendido. Mas o que é esse conteúdo? Eu associo a disciplina a uma cidade. Uma cidade, se eu der um mapa para você, Richard, com todo esse detalhe que está aí à esquerda, é inútil. Tem todas as informações da cidade, mas é inútil para você navegar nessa cidade, porque tem tanta informação que você se atrapalha. Quer dizer, se você faz um mapa na escala adequada e que tem as principais avenidas, os pontos turísticos, catedral, enfim, alguma coisa, como está esse da direita, aquilo já é suficiente para que você consiga navegar na cidade e encontrar a travessa que quiser. Você tem que dar a ferramenta para ele aprender, né? A questão é, isso aqui é conhecimento, o que nós temos no cérebro está tudo aí, mas apenas 5% dele está aflorado. Essa é que você tem acesso rápido, 5%. 95% você gasta energia para achá-lo. Quando a gente aplica uma prova, é esse 5% que a gente observa. Quantos de nós não saíram de uma reunião, esqueci de falar aquilo? É exatamente o que acontece com um aluno. Ele sai, vai mal na prova, ele chega na porta e fala, pô, lembrei daqui. Quer dizer, a questão da avaliação precisa ser questionada, né? Não vou falar mais disso, porque senão vou perder, mas eu queria colocar só umas duas... O seu tempo já está terminando também. Seu tempo também está terminando. Só essas duas. Isso aqui já vai acabar. Essa aqui é um pensamento do Mangabeira Unger, né? Filósofo nosso. Fala que no velho paradigma, aquele da industrialização, o conhecimento adequado era mínimo. Bastava o trabalhador ter vontade, ter a disposição de obedecer, ter uma habilidade manual e capaz de entender instruções. Na economia que nós temos agora do conhecimento, a educação tem que ser completamente diferente, né? Ela tem que ser analítica, completamente diferente dessa que temos no Brasil, né? Que é baseada no enciclopedismo raso e dogmático. Quer dizer, ele diz que nós continuamos tentando transformar o jovem brasileiro numa criança do século, uma criança francesa do século XIX. Enfim, uma do nosso grande ídolo, Silvio Meira, meu pelo menos, que fala que os programas de pós-graduação no Brasil geralmente replicam pesquisas estrangeiras, né? E giram em loop continuamente. Eles formam doutores que vão formar doutores para formar doutores. E um ciclo que não acaba enquanto os problemas estruturais do país continuam sem solução. Desculpe o atraso, professor. Obrigado. Ok, muito obrigado.